Bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje a gente mergulha nos ensinamentos de um ministro sobre o Cântico dos Cânticos. Um livro, assim, bem poético, né? Único nas escrituras. Sim, ele não é história nem profecia do jeito que a gente costuma ver. É quase um romance divino. Isso, uma história de amor, né? Entre o amado, que seria uma figura de Cristo, e a amada, a alma que busca ele. Exato. E o interessante é que o autor mostra como esse livro, mesmo sendo todo em figuras, símbolos, escrito lá atrás, 1000 anos antes de Cristo, ele revela etapas bem concretas da vida espiritual. O desafio é decifrar essas figuras, né? A cruz, a ressurreição, não estão lá com esses nomes. Ah, entendi. Estão simbolizadas. Isso. Tipo, nas fendas da rocha ou na agilidade de uma gazela, é preciso ler nas entrelinhas. E o autor, ele se baseia em outros estudos, né? Acho que ele menciona Watchman Nee. Essa linha de interpretação, e com isso ele desenha uma jornada, uma progressão na comunhão com Cristo. Legal. Então vamos explorar as primeiras etapas dessa jornada. Ver como essa poesia tão antiga descreve uma experiência espiritual bem viva. Vamos lá. Tudo começa então com uma atração. A alma quer essa intimidade, né? Beije-me ele com os beijos da sua boca. Forte isso. Muito. E essa atração vem do amor dele, que é melhor do que o vinho. O vinho aqui é a figura da alegria, né? Uma alegria profunda que o amor dele traz. E também da pessoa dele, que é como um unguento derramado. Que figura linda! O perfume, a presença dele que atrai. Exatamente. E essa atração toda não fica só no desejo, ela impulsiona para a busca. Leva-me tu, correremos após ti. É um movimento. Um movimento para onde exatamente? Bom, o ministro aponta 2 lugares. Primeiro, para dentro, para a comunhão íntima, para as câmaras, que ele interpreta como o nosso espírito, sabe? O lugar do encontro secreto. Entendi. Mas, e aqui está um ponto-chave para ele, essa busca também leva para fora, para a vida da igreja. O rebanho. Ah, então não é só uma coisa individualista. De jeito nenhum. Para esse autor, a transformação de verdade acontece ali, no coletivo. É nesse ambiente, com outros, que a gente cresce e é moldado. Faz sentido. E aí vem a transformação que você mencionou, de alguém mais autossuficiente, tipo a figura da égua nos carros de Faraó. Isso, forte, potente, mas ainda ligado a um sistema que não é o de Deus, né? Para alguém que passa a depender dele, como um lírio mais frágil, talvez. Mas que confia e que olha só para ele, com os olhos de pomba. É uma mudança total de força e de foco. Uma entrega. E aí surge uma troca, né? Sim. Uma apreciação mútua. Sim. O amado admira a beleza da alma que se entrega, enfeites nas faces e que obedece, colares no pescoço. A submissão e a obediência são vistas como belas. E a alma é adornada. Com o quê? Com a própria natureza divina, que ele chama de enfeites de ouro, e com a redenção, a obra de Cristo, os engastes de prata. Ouro e prata. Riqueza espiritual. Exato. E tem um detalhe interessante. O autor diz que os companheiros, os outros crentes, ajudam o Espírito Santo nesse processo de enfeitar a alma. Olha a importância da comunidade de novo. Que dinâmica rica. E a alma começa a desfrutar dessa relação. Em todo lugar. Tanto no secreto, no íntimo, como o molho de mirra, que é a figura da morte de Cristo, algo precioso, mas escondido, frogrante. Quanto publicamente, como as palmas de Ena, que já falam da beleza da ressurreição, algo mais visível. E ela encontra descanso nele, né? As figuras de proteção, tipo a macieira, o leito verdejante, traves de cedro, caibros de cipreste, tudo fala de segurança, de um lar. Sim, um lugar de satisfação profunda. Mas aí vem a advertência do próprio cântico que o autor reforça. Qual a advertência? Não acordeis nem desperteis o amor até que este o queira. É tipo, não force a barra, não saia desse lugar de descanso antes da hora. É uma fase importante. Mas não é o fim da jornada. Não, definitivamente não. É um estágio necessário, mas a caminhada continua. E é aí que as coisas complicam um pouco. O autor fala de um perigo depois dessa satisfação. Pois é, um perigo sutil, a introspecção, mas não no sentido bom de se conhecer. É mais um foco excessivo no eu. No ego, na natureza caída.
Exatamente, aquele egocentrismo que a gente herda. O autor vê isso como um grande inimigo da vida espiritual mais profunda, ficar olhando só para si mesmo. E como saía disso? Cristo chama a alma para fora dessa condição. Ele vem com poder, com agilidade. A figura é o gamo, o filho da gazela, que salta sobre montanhas e colinas. Supera obstáculos. Mesmo que exista um muro dessa introspecção. Sim, o muro tá lá, separando, mas Cristo não desiste. Ele olha pelas janelas, pelas grades, procurando uma brecha para a comunhão. E qual é o chamado específico nessa fase? O chamado é para a unidade com a cruz. É muito forte. O amado diz: pomba minha que andas pelas fendas das penhas, nos esconderijos das rochas íngremes. Fendas das penhas e esconderijos. Onde fica isso? O ministro interpreta isso como figuras da cruz. Um lugar de refúgio, sim, mas um refúgio áspero, difícil. Um lugar que exige entrega total, quebrantamento do eu. Então, se unir à cruz é o que liberta desse eu introspectivo. É a chave, segundo ele. É ali que o eu é tratado. E ele também alerta sobre as raposinhas. Raposinhas, o que são? Pequenas coisas, sabe? Maus hábitos, manias, até essa própria introspecção exagerada. Coisas que parecem pequenas, mas que vão minando a vida espiritual, que é comparada a uma vinha em flor. Elas estragam os frutos. Entendi. É preciso estar atento a essas pequenas coisas. E a alma, como ela reage a isso? Ela pode se sentir perdida de novo, sabe? Por causa dessa luta interior, pode achar que perdeu a presença dele. Aí ela sai para buscar de novo. E encontra. Encontra. E quando encontra, ela o leva para a casa de sua mãe. Casa da mãe, o que significa? O autor sugere que pode ser o espírito renovado, o lugar da regeneração ou, de novo, a igreja. O lugar de origem espiritual, onde a comunhão é restaurada num nível mais profundo. E de novo a advertência. Isso. Não acordes o amor até que ele o queira. De novo, é um processo, uma nova fase de libertação do eu, de comunhão mais secreta, que precisa de tempo para amadurecer, não pode pular etapas. Nossa, quanta profundidade, né? Fica muito clara essa progressão que o autor descreve. Sim, começa na atração, passa pela transformação na comunidade, chega na satisfação, aí enfrenta o eu. E é chamada para a cruz, para uma libertação mais real. Exato. Ver o cântico, assim, como um mapa da experiência espiritual, abre muita coisa. Não é só poesia bonita. É um guia prático, de certa forma. É o que o ministro propõe, uma jornada onde cada fase te prepara para a próxima, mostrando como a alma se relaciona com o amado em diferentes momentos. Fica mesmo a reflexão, né? Onde será que cada um se vê nessa jornada? Essas figuras, essas experiências, como elas se aplicam hoje na nossa caminhada? É algo para se pensar, com certeza. Identificar esses momentos pode trazer uma clareza nova para a fé de cada um.